Todas as vezes que eu me disponho a estudar, parece que eu estou descobrindo algo novo, assim, sempre agrega muito. E eu estou dizendo isso para te motivar. Eu entendo que a gente tem que estar disposto a correr atrás do conhecimento, de se preparar mais para servir o Senhor, porque Ele merece o nosso melhor. E quando a gente se esforça para poder buscar um pouco mais de conhecimento, para preparar, para servir as pessoas, Ele é glorificado nisso, não é verdade? Então vamos seguir. Então, o livro que eu estou trazendo para vocês, aí você vai ver que a primeira... Eu acho que se eu falar fora do microfone, você está gravando, né? Não, fica à vontade. Eu acho que se eu falar fora, vocês me ouvem bem? Todo mundo? Eu sei que minha voz é expressiva, e às vezes o microfone vai até atrapalhar, eu fico mais à vontade para ir virando também. Nós vamos trabalhar com esse livreto, 5 votos para obter o poder espiritual. Quem aqui já conhece esse livro? Alguém já conhecia? Não. Eu vou apresentar então o autor. Nós já vamos seguir então para o próximo slide. Esse livro é um livro do A.W. Tozer. O Tozer ele é considerado um teólogo pentecostal, tá? Mas eu entendo, irmãos, que eu sou presbiteriano, tenho amigos batistas, prego em igrejas batistas, já preguei em várias denominações e entendo que em todos os lugares a gente vai ter coisa ruim e coisa boa. E o que a gente tem que estar buscando, como bons bereanos, é conferir tudo à luz das Escrituras e aquilo que a gente retém, o que não edificar, a gente de repente deixa para lá. Tem uma fotinha aí do Tozer. Ele foi casado por 45 anos, né, com a Ada, obviamente por causa do falecimento, né, não permaneceu mais tempo casado. Foi pai de 7 filhos, então um homem assim, com bastante experiência na vida, vamos dizer assim, né, na vida em família. Pastoreou as igrejas da Aliança Cristã Missionária em Chicago e Toronto. Escreveu diversos livros, entre eles 2 clássicos, que são A Procura de Deus e Mais Perto de Deus. A frase mais célebre, mais famosa do Tozer é aquela ali, que resume a maneira como ele enxergava o ministério dele e a vida para a glória de Deus. Penso que minha filosofia é esta: tudo está errado até que Deus endireite as coisas. Então aqui ele está confessando, ele está reconhecendo aquilo que a Bíblia já afirma, que o pecado trouxe uma série de problemas para a nossa realidade presente, mas que Deus, que Jesus Cristo é a resposta, é a solução para todas essas realidades, tá? Então está aí o autor, só para você ter um pouquinho aí desse contato com ele. Nós vamos seguir a introdução desse livro. Eu quero explicar para você qual é o sentido dentro da terminologia que o autor usa de algumas expressões. Primeiro ele vai falar aí acerca da palavra voto. Quando a gente fala em voto, a gente pode pensar em diversas coisas. Por exemplo, você pode lembrar das eleições do ano passado, que talvez tenha até trazido algum tipo de desgosto, porque essas eleições foram extremamente polarizadas, rede social a coisa rendeu bastante, então eu sei que as eleições marcaram negativamente algumas pessoas. Quando fala em voto, de repente você pode pensar nisso, mas então nós vamos ver o que o autor está querendo dizer. Nós vamos ler então o Salmo 56, verso 12. Se você tiver com a sua Bíblia aí, né, fácil, pode abrir comigo, por favor, para acompanhar. Salmo 56, verso 12. Nós temos aí uma expressão de Davi que descreve a maneira como o Tozer está querendo usar a palavra voto. Então, no Salmo 56, verso 12, Davi diz assim: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças. Então aí, o que ele está querendo dizer com esse termo voto? Voto é algum tipo de compromisso que é feito com Deus, algo que alguém voluntariamente, não há algo claro, assim, uma imposição nas Escrituras, mas ele voluntariamente se propõe a fazer. Então esse é o conceito mais básico que a gente vai encontrar aí para voto nas Escrituras. E a gente percebe que o que Davi está dizendo nesse salmo, então, que ele manteria os seus votos e que ele, com isso, glorificaria a Deus. O fato de alguém se colocar algum compromisso diante de Deus e cumprir esses compromissos é uma maneira de fazer com que Deus seja glorificado. É isso que Davi está dizendo. Só que o que é o cuidado que a gente precisa ter? Nunca esquecer que nós precisamos reconhecer a necessidade da graça de Deus para cumprir aquilo que a gente propõe na presença do Senhor. Mas reconhecer também que aqueles que alcançam a graça podem e devem se dispor a cumprir alguns votos. A ideia aqui que eu estou querendo resumir é a seguinte: ela ajuda a gente a entender, inclusive, aquela percepção acerca da lei. Eu tenho visto uma dúvida muito
nas pessoas hoje: pastor, a gente vive sem ter que obedecer à lei, a gente não é salvo pela graça, então já não resta mais nenhum tipo de obediência para nós. O interessante é que Jesus ele não veio contradizer o Antigo Testamento, Jesus não veio anular o Antigo Testamento, Jesus veio confirmar e, digamos assim, trazer a melhor forma de entendimento. Até então as pessoas, por exemplo, viam o sacrifício no templo como sacrifício de animais, e elas achavam que Deus se agradava do ritual em si. E o que é que nós vamos descobrir? Que Deus não está interessado no ritual do adorador antes do adorador. O adorador vem antes do ritual. E a gente vai perceber, inclusive, que nunca foi sobre carne de animais e sangue de animais. Aquilo tudo ali era apenas uma figura que apontava para Cristo. Quando a gente olha para a lei no Antigo Testamento, a gente vai ver que ela tem pelo menos dois propósitos, vamos dizer assim, principais. A Bíblia diz que a lei civil de Ai, a palavra que aparece ali no hebraico, é a palavra que vai aparecer no grego para pedagogia, que é semelhante à palavra de pedagogia, o paidagogos no grego. A palavra ali é a ideia de alguém que pega pela mão e conduz a criança no caminho do conhecimento. Essa é a ideia. Então o que ele está dizendo é que a lei ela tem uma finalidade muito clara, muito específica. E basicamente, como é que nós resumimos isso então? Primeiro, a lei ela tinha como objetivo deixar claro que não há justo nenhum sequer, que todos nós carecemos da graça de Jesus Cristo, e sem Jesus Cristo não há redenção para ninguém. Então, quando os reformadores na Reforma Protestante, por exemplo, eles bradam lá acerca da fé apenas, e o justo é salvo pela graça, eles estão resgatando esse ensino que é claro nas Escrituras. Então, quando nós olhamos para a lei, um primeiro papel da lei é gerar em nós esse senso de dependência de Deus, essa necessidade de Deus. Jesus falou, por exemplo, se nós não nos tornarmos como criança, né, que era necessário tornar como criança para que a gente pudesse fazer parte do reino. O que ele está querendo dizer com isso? A grande questão ali da criança é exatamente a dependência. Eu tenho uma menininha agora de 3 meses e eu vejo tanto que ela é dependente de mim, da mãe. Não sei se você sabia, quando você olha para a natureza dos seres criados, você vai perceber que o único que tem essa dependência plena no nascimento é o ser humano, é a criança. Quando você olha para os animais, você já percebeu, tem animal que já dá luz, o bicho já cai andando, não é assim? Um instinto de sobrevivência profundo. Mas Deus escolheu criar essa condição do homem de dependência com um propósito, e Jesus mostrou qual é: que a gente depende do nosso Pai do céu. Então aqui eu quero dizer que a graça é indispensável. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Então, se é Ele que começou e vai completá-la, nós estamos repousando sobre Ele a nossa dependência. É Ele quem começou qualquer obra, é Ele quem nos faz cumprir qualquer voto que a gente propõe diante dele. Mas a lei ela tinha ainda um segundo objetivo, eu não vou dar muito ênfase porque esse não é o nosso caso aqui hoje. Um segundo objetivo muito claro na lei era que Deus ele propôs para Israel também um estilo de vida diferente, que tinha como propósito desafiar as demais nações. O plano redentor de Deus ele nunca foi exclusivo para Israel. Se você der uma olhada lá para Gênesis 12, por exemplo, como é que Deus chamou o pagão Abraão? Abraão era de uma família pagã, idólatra. Ali Deus já está mostrando a salvação pela graça. Ele escolhe Abraão, mas o que ele diz para Abraão? Sê tu uma bênção, em ti farei benditas todas as famílias da terra. Deus escolhe uma família, Deus escolhe um povo, mas não é para esse povo se achar melhor do que os outros. É para que através do estilo de vida desse povo, as demais nações olhassem como uma espécie de maquete. Quando você está construindo algo, e você olha para a maquete e diz, isso vai ficar muito bom, isso te inspira. Essa é a ideia. A ideia era que as pessoas olhassem para Israel e desejassem fazer parte de uma nação tão diferente. Diferente num sentido, inclusive, que produzia frutos positivos para a nação. Quando a gente pega detalhes da lei, tem tanta coisa bonita que a gente aprende na lei do Antigo Testamento, que traz para essa ideia de Deus destacando Israel. Por exemplo, alguns vão dizer que a lei de Moisés ela tem uma influência do Código de Hammurabi, que era um outro sistema de leis que existia um período antes de Moisés, num contexto pagão. E eu entendo que é verdade, tem alguma influência sim, mas ainda que tenha uma influência, a lei de Moisés que Deus deu ao seu povo, ela é distintiva de uma maneira que ela traz uma nobreza para o ser humano, que até então o Código de Hammurabi não trazia. Ela traz um senso de igualdade e de justiça, que até então eles não conheciam. Que é um exemplo. A gente tende a olhar e falar assim, o Antigo Testamento era machista. Eu quero te mostrar que não. Por exemplo,
No Código de Hammurabi dizia o seguinte: se uma mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Aí a lei de Moisés diz o seguinte: se alguém for pego em adultério, os dois devem ser apedrejados, porque a mulher não adulterou sozinha. Percebe o senso de justiça, de igualdade, de dignidade que a Bíblia está trazendo naquele contexto? Entre as nações, quando alguém ficava intimidado, por exemplo, já tinha mais ou menos, parafraseando, gente, só para a gente contextualizar, é mais ou menos igual o Casas Bahia, que a pessoa vai lá e parcela de 24 vezes, e aí ela vai gastando no cartão de repente mais do que ela tem condição de pagar, e aí ela vai ficando endividada, e aí de repente, quando a pessoa está muito apertada, o que ela faz? Ela dispõe de algum bem. Eu vou ter que vender meu carro, eu vou ter que fazer isso ou aquilo. O que acontecia em Israel no Antigo Testamento? Quando alguém se endividava demais, ele vendia a sua propriedade, a terra que ele recebeu por herança. Isso acontecia em Israel. A terra que Deus deu, ele vendia a terra para pagar uma dívida. Mas se ele fosse muito enrolado, além de vender a terra, ele vendia a família como escravo. Isso acontecia nas demais nações. Qual que é a diferença do povo de Deus? A diferença é uma coisa maravilhosa chamada o ano do jubileu. No ano do jubileu, ele recebia de volta as suas terras, ele recebia de volta a sua liberdade e da sua família. Percebe que Deus está propondo uma lei que trazia uma espécie de... encheria os olhos das nações. Então, quando a gente fala de um voto, eu queria que você pensasse nessa direção. É algo que a Bíblia está me desafiando e eu vou me dispor a fazer para a glória de Deus, mas que isso tem um impacto muito grande sobre a minha geração. Então esse é o sentido que ele vai usar da palavra voto. Vamos seguir? Outra palavra que eu preciso pontuar, outra questão que eu preciso pontuar, já estou falando sobre elas, né? Aliás, deixa eu ver se eu pulei. Não, é isso mesmo. A outra vai vir depois. Qual é o propósito então dos votos? Por que eu devo fazer algum voto para Deus? Por que eu devo me comprometer com algo para a glória de Deus? E aí a afirmação do autor. E os votos eles têm como propósito trazer para nós uma espécie de uma experiência nova com um poder espiritual, um poder sobrenatural, a ideia de uma nova alegria, a ideia de um viver diferente, de um reavivamento pessoal. Quando a gente propõe algo assim e a gente se dispõe a cumprir, a gente cumpre para a glória de Deus, a gente experimenta algo novo. Deixa eu resumir aqui e já caminhando para o próximo ponto, nós vamos então falar acerca do sentido da palavra poder. Então ela vai casar dentro desse contexto. O voto, ele tem como propósito a manifestação do poder de Deus. É interessante quando a gente olha para o Novo Testamento, o que nós ouvimos lá dos apóstolos? O apóstolo Paulo, por exemplo: a minha mensagem não chegou até vós em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em manifestação do poder. Mas qual é o sentido de poder que ele está dizendo aqui? Será que se resume a manifestações sobrenaturais? Eu entendo que elas são também parte dessa manifestação do poder. Eu não estou aqui para dizer que elas não acontecem, que Deus ainda não manifesta, por exemplo, dons de curar e tudo mais. Deus ainda faz isso. Mas eu quero dizer que é mais do que isso, não se restringe especificamente a uma manifestação milagrosa de Deus. Aí tem alguns textos, você pode dar uma lida depois. Já está autorizado, se quiser compartilhar o PDF também da aula aí para o pessoal. Né? Se vocês já não... vocês estão acompanhando aí, né? Então, vocês já estão com ele em mãos, depois você dá uma olhada nesses textos. Atos 1:8, por exemplo, é o clássico: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui a ideia de poder, ela tem também a ideia de uma autoridade. A ideia é que quando você faz um voto para a glória de Deus, você honra esse voto, há certa autoridade naquilo que você está fazendo. Por que é que algumas pessoas propõem às vezes projetos que são nobres? Você olha para o projeto da pessoa e fala: esse projeto é maravilhoso, tem tudo para dar certo. Por que às vezes você vê uma pessoa que às vezes ela parece ser muito talentosa, e você olha e fala assim: esse aí tem tudo para deslanchar, e nunca deslancha? Vamos seguindo, sem problema. E o projeto, posso seguir, não posso? Pode seguir. Então tá bom. Aqui eu estou acompanhando a minha. Aí, ó, até voltou. Não tem problema não. Vamos lá, vamos seguindo. Então, quando a gente olha para esse sentido, por que a gente tem essa sensação de que para algumas pessoas não há esse deslanchar ministerial? Muito em função da ausência de poder. E esse poder está atrelado à maneira como nós nos propomos a cumprir os nossos votos diante de Deus. É isso que Tozer propõe para essa obra. Então, nós terminamos aqui a introdução. Vocês estão comigo aí tranquilo? Tranquilo. Alguém tem alguma pergunta até aqui?
Podemos seguir? Uma frase do Tozer, olha que bonita essa frase. O diabo é melhor teólogo do que qualquer um de nós, mas continua sendo diabo. E também porque você não vai conseguir fazer a leitura no escuro. Hebreus 12:4. Dê depois uma olhada nesse verso. Hebreus 12:4 diz o seguinte: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Forte essa mensagem, não é? O que o autor de Hebreus está dizendo para a igreja do seu tempo é: ok, vocês já entenderam quem é Jesus, ok, vocês já têm vivido num processo de santificação, mas vocês ainda estão bem mais ou menos. É mais ou menos isso que ele está dizendo nas entrelinhas aí. É mais ou menos aquilo que Paulo vai dizer, por exemplo, à igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto. Paulo diz o seguinte: leite vos dei a beber, não pude dar alimento sólido, porque vocês não são espirituais. Ali Paulo não está dizendo que eles não eram salvos, mas Paulo está dizendo o seguinte: tem mais para experimentar e vocês não estão experimentando porque vocês não estão tratando seriamente com o pecado. E isso vai ficar muito claro na exposição da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Por exemplo, Paulo vai dizer que naquela igreja tinha um caso de um jovem que vinha tendo relações sexuais com a madrasta. A igreja sabia, ninguém fazia nada. Paulo chega a usar algumas expressões fortes. Ele chega a usar a seguinte expressão: vamos cortar do nosso meio quem tamanho ultraje praticou. A maneira como Paulo trata, irmãos, ela é muito firme. Eu tenho dito lá na igreja que eu entendo que a igreja precisa ser esse ambiente amoroso, receptivo, cativante. Essa é a igreja de Atos 2, 42 a 47, por exemplo. Uma igreja onde as pessoas se sentiam bem, elas tinham o prazer de estar umas com as outras, mas nós não podemos anular também Atos 5. Quando Ananias e Safira manifestam o seu pecado publicamente, e Deus os repreende publicamente, os ceifando a vida. Pastor, hoje isso não acontece. Eu te diria que não fisicamente. Talvez esteja acontecendo espiritualmente, emocionalmente. Gente que diz que conhece a Deus, mas não vive uma vida conformada a essa mensagem e que de repente está experimentando morte espiritual. A vida não frutifica. E o Tozer vai dizer: porque falta tratar seriamente com o pecado. É interessante que um outro texto que eu citei aí é o de Hebreus 13, 10 a 17. Hebreus 13, 10 a 17, nós temos um texto que para mim é um dos mais bonitos de Hebreus. Hebreus tem muitos textos bonitos. Eu não vou ter nem tempo de falar de todos os que eu gosto aqui, assim. Gosto de tudo nas escrituras, né, irmão? Tudo é palavra de Deus. Mas tem algumas coisas que às vezes a gente, parece que nesse processo de conhecer a Deus, Deus traz nesse processo de revelar a si mesmo para nós, parece que algumas passagens saltam mais aos olhos e a gente de repente presta mais atenção. Hebreus 13 é uma dessas para mim. Hebreus 13, no verso 10, o autor vai dizer o seguinte: nós temos um altar do qual os sacerdotes do templo não podem comer. Porque Cristo Jesus, o que ele vai dizer? Ele sofreu fora da porta. Aí ele apresenta uma ordenança: saiamos, pois, ao seu encontro, levando o seu vitupério. Eu vou explicar a linguagem, tá? Eu estou só te trazendo o texto aqui primeiro. E aí lá ele fala que Deus se alegra de sacrifício de louvor. E é interessante que o que Hebreus está propondo ali, ele está fazendo um paralelo com o Levítico. E o que ele está querendo trazer para nós ali, o que ele está trazendo para nós ali. Primeiro, mostrando que nós não podemos anular o culto congregacional, mas que o culto congregacional precisa refletir no culto pessoal do viver diário. Quando ele diz saiamos ao seu encontro, ele está dizendo o seguinte: tem coisa que se refere à comunidade, mas tem coisa que acontece na segunda-feira, lá no ambiente de trabalho, em casa, na escola. E é interessante que ele fala o seguinte: saiamos ao seu encontro. É como se ele dissesse o seguinte: você acredita que Jesus está aqui? Amém. Amém. Jesus está na igreja, louvado seja Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Mas é como se ele dissesse o seguinte: mas Jesus também está lá. Existe uma espécie de encontro com Cristo que pode acontecer fora daqui, quando nós entendemos aquilo que Ele espera de nós. É bonito isso. Saiamos ao seu encontro levando o seu vitupério. O que é essa ideia de levar o vitupério? É a ideia de levar vergonha. Não que Jesus seja uma vergonha para nós, mas é mais ou menos aquilo que Paulo disse, que Ele é escândalo para os que se perdem, mas para nós Ele é o poder de Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: quando você sair, não sai achando que você vai ser aplaudido. Não.
Quando você sair para glorificar a Deus, para viver um viver santo, de repente isso vai incomodar as pessoas. Isso vai ser visto como escândalo. Mas, meu irmão, é isso que Ele espera de nós. Eu disse lá na igreja esses dias, pregando esse texto, que infelizmente, ao invés de sairmos ao encontro de Cristo, levando o seu vitupério, nós muitas vezes como igreja temos ficado em torno de nós mesmos, sofrendo por causa do nosso vitupério. Quando a igreja perde de vista a sua missão de fazer diferença, e fazer diferença, gente, não é discurso, é vida transformada. E para isso tem que tratar seriamente com o pecado. Quando a gente perde isso de vista, aí a gente começa a ver um monte de coisinha errada na igreja, vira um monte de picuinha. Eu estou numa igreja que tem 600 membros. Eu estou lá desde os 3 anos de idade, tive o privilégio de ser pastor auxiliar, e agora pelo 2º ano eu sou pastor titular da igreja. Eu sei conhecer aquela igreja, depois de Jesus, melhor do que qualquer outra pessoa. Eu estou lá há muito tempo, e eu vejo exatamente isso. Quando nós perdemos a visão, aí as picuinhas começam. Ah, mas o irmão fulano falou, ah, mas pendurou, não era para ter colocado ali, ah, porque a gente está em torno de nós mesmos. Uma frase bonita de Jesus, lá em João 4, depois de conversar com a mulher samaritana, a mulher vai para a cidade, e olha que bonito, o texto diz que ela já estava trazendo os samaritanos. Jesus senta com os discípulos e eles oferecem comida. Aí Jesus fala, tem uma comida para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos ficam assim, mas quem trouxe comida para ele? Poxa vida, nós gastamos essa energia toda, fomos na cidade buscar comida e alguém já fez essa parte. Aí Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí ainda vira para eles e diz o seguinte, vocês estão esperando ainda o mês da colheita? Não espera não, os frutos já estão aí. Erguei os olhos e vede os campos. É muito bonita essa expressão, porque quando Jesus diz para eles, erguei os olhos, tem 2 coisas nessa figura para mim, que são maravilhosas. A primeira é como se Jesus dissesse, tirem os olhos de vocês. Ergam os olhos, vocês estão olhando demais para vocês, ao redor da vida de vocês, enxerguem mais além. Ainda tem uma segunda coisa, é como se Jesus dissesse para eles, vocês não estão vendo, mas eu sei que os samaritanos estão chegando, eu sei o que eu vou fazer, então participem disso comigo. É como se Jesus dissesse. Então, em primeiro lugar, nós somos desafiados para se tratar com o pecado seriamente, entendendo que isso é fundamental para que a gente gere vida na vida das pessoas. Sabe por que tem muita morte também dentro da igreja? Gente que está tão distante às vezes de Deus, dentro da igreja, porque muitas vezes estão sendo ministradas por pessoas que não estão vivendo aquilo que elas querem propor como estilo de vida para as outras. Nós somos desafiados para ministrar aquilo que a gente vive. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar seriamente com o pecado. Coloquei uma expressão aí, a relativização dos absolutos e a absolutização dos relativos. Hoje é para mim a realidade da igreja contemporânea. Nós relativizamos os absolutos. Divórcio, por exemplo, virou relativo. Não, depende do ano, tal. A gente pega, tem coisa que está muito claro no texto bíblico que a gente relativiza. Mas tem coisa que a Bíblia não está preocupada em tratar e a gente coloca como absoluto. Vou dar um exemplo. Certa vez eu indo numa gravação do DVD do Diante do Trono, fui abordado por um senhor já, e esse senhor me passou uma descompostura assim, meu jovem, estou vendo aí você indo para programação e tal, mas você tem que consertar sua vida com Deus. Nunca tinha me visto. Eu olhei e falei, gente, o que eu fiz demais? Devo ter falado alguma coisa. Ele me viu em algum lugar que eu fiz alguma coisa errada, eu não estou sabendo nem o que é. Falei, uai, mas por que o senhor está me dizendo isso? Por causa do cós da calça. Porque calça com cós não glorifica a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Não estou dizendo que o cós não é importante, tudo para Deus é importante. Mas a importância secundária, terciária, sei lá, qual que é a importância que ela tem. Tem muita coisa que vem antes disso. Tem muita gente se adequando a usos e costumes e esquecendo aquilo que é primordial no sentido de tratar seriamente com o pecado. Aos olhos da congregação, ele está conviver, todas as regras institucionais ele obedece, mas não obedece a palavra de Deus que vem antes de qualquer regra institucional. Eu que sou de uma igreja histórica, sei muito bem disso. Minha igreja é uma igreja cheia de regras institucionais. Muitas delas eu não concordo, mas eu me submeto, porque eu escolhi, eu não estou lá porque eu sou obrigado. Se elas são secundárias, elas não vão ferir a minha fé no sentido de que eu vou deixar de cultuar a Deus por causa delas, eu deixo para lá e me submeto. Eu sei o que é isso. E eu me entristeço muitas vezes, exatamente por ver que pessoas estão dando mais valor
a essas coisas que a Bíblia não trata do que aquilo que a Bíblia trata. Nós precisamos tratar seriamente com o pecado. Amém? Outra coisa, eu coloquei aqui, achei interessante já, porque a irmã fez uma pergunta que estava dentro do que eu ia tratar aqui, quando ela falou acerca da ira. Olha que interessante, eu coloquei ali, autopiedade. Nós precisamos aprender a distinguir autopiedade de marcas emocionais. Nós somos seres humanos, e como seres humanos, as situações que a gente vive que nos são negativas, elas nos deixam marcas, isso é natural. Aliás, não são só marcas emocionais, às vezes marcas físicas. Acho muito bonito o nosso Senhor ter escolhido ressuscitar com as marcas da crucificação. Ele apareceu para os discípulos, olha aqui, pode tocar. Não dói não. Pode tocar. É só para um lembrete. Pode tocar que não dói. É interessante porque marcas nós carregamos. Agora, a autopiedade, ela nos causa muitos males. Precisamos tratar com a nossa autopiedade. Autocomiseração. Gente que não rompe porque não percebeu que isso é pecado. Isso é pecado. Gente cheia de dodói, o famoso mimimi na igreja, que hoje a expressão da moda é essa, né? Precisamos tratar com isso. Outro exemplo, ressentimento. Ressentimento é diferente de lembrança. Quando você vive uma experiência negativa, você vai lembrar. Tem algumas denominações que têm experimentado um negócio aqui que é no esquecimento. Para mim, irmãos, a glória não é esquecer, é lembrar e não sofrer. É fazer como José, que lembrou do que os irmãos fizeram, mas agora ele manifesta um caráter diferente. Enquanto vocês tiveram poder sobre mim, vocês me trataram mal, vocês me agrediram, vocês me venderam como escravo. Agora que eu tenho poder sobre vocês, eu vou suprir as necessidades de vocês, eu vou amar vocês. Irmãos, isso é maravilhoso. Marcas emocionais e lembranças nós teremos, mas nós precisamos nos livrar do ressentimento, que é pecado. A Bíblia fala que a raiz de amargura ela tem dois problemas. O problema é para quem tem a raiz. Eu lembro do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte, que quando nós carregamos uma raiz de amargura, a gente dorme com a pessoa que a gente menos gostaria de dormir. A gente tira férias com ela. Sabe aquela pessoa que machucou? A gente leva ela para os lugares mais maravilhosos da nossa experiência de vida. Você sai de férias, está lá em Guarapari, ninguém gosta de férias em Guarapari, né? Mas você está lembrando da pessoa que te feriu. E a pessoa não percebe que o primeiro a sofrer o dano disso tudo é ele mesmo. Vencer o ressentimento é algo saudável para nós. A gente não vence o ressentimento por causa do outro em primeiro lugar, não. É por nossa causa, é saudável para nós. Mas sabe o que ela diz ainda? Que a raiz de amargura, ela não só consome quem a possui, como ela também alastra na igreja. Uma igreja que manifesta esse poder de Deus é uma igreja que não vive com ressentimento. É uma igreja que perdoa. É uma igreja que aprende que o perdão é nobre e é divino. E que quando nós perdoamos, nós estamos dizendo, a vida de Deus está em mim, porque o perdão é divino. Outro exemplo aí, a inveja. Inveja, gente, é diferente de admiração. Você olhar para algo que alguém possuiu e pensar assim, poxa vida, eu vou batalhar e vou conseguir também. Isso não é inveja não, gente. Inveja é você se incomodar com o fato de que a pessoa tenha. É você querer o que é dele, ou o fato dele ter te entristecer. Isso é inveja. Quando você olha para o sucesso do outro e fala assim, por que não sou eu? Que raiva dele ter isso que ele recebeu. E isso é inveja. Agora, quando nós olhamos para alguma conquista pessoal de alguém, nós celebramos, nós nos alegramos com os que se alegram, e dizemos assim, acho que eu vou batalhar porque eu quero isso para mim também. Isso não é inveja não, gente. Eu preciso saber discernir isso. Viu? Nós vamos seguir exemplos mesmo, exemplos de vida. De repente você vai olhar alguém bem sucedido profissionalmente e vai dizer, já sei qual é o caminho das pedras. Louvado seja Deus porque Ele me deu alguém para eu seguir os passos. É diferente de você querer que o outro não tenha, ou querer que o que é dele se torne seu. E isso é inveja, e é pecado, e a gente tem que tratar com isso. Tem gente que está sendo consumido pela inveja dentro das nossas igrejas. Com vontade, aproveita para beber uma água. Aí essa pessoa falava assim que ele tinha maior inveja, tremendo do André Maranhão. Ele queria ser igualzinho o André, ele queria pregar igual o André, ele queria
estar nos lugares Como isso faz mal, onde né? o André está, ele queria fazer as coisas que o André fazia. Porque ele tinha inveja, mas ele tinha tudo que o André tinha vestido igual o André. E isso não é pecado, não? Com certeza. E nesse sentido, quando você está vendo o outro não como uma referência, mas como o desejo de querer ter o que o outro tem, Eles falaram que inveja é santa. inveja santa. Não, se é só uma admiração, no sentido assim, puxa, eu quero seguir o exemplo dele para me tornar alguém parecido, né? Eu costumo dizer, irmã, que é o seguinte, só tem uma pessoa com quem a gente pode comparar. Você sabe qual é? Você mesmo. E é pastor. Você precisa olhar no espelho todo dia e falar assim, a minha versão de hoje é melhor do que a de ontem. Essa é a única comparação que a gente pode fazer. O resto é perda de tempo, sabe por quê? Porque nós somos únicos. Só tem um jeito dele ser o André Valadão. Se ele não tivesse nascido quem ele é, tivesse nascido o André Valadão. Fora isso, não existe essa possibilidade. Esse é o problema da inveja. A inveja tira a gente da realidade e transporta a gente para uma vida ideologizada que a gente não vai atingir, utópica. Então, ao invés de viver o viver diário e crescer e avançar, a gente está o tempo inteiro sonhando com o que a gente nunca vai ter. Esse é o problema da inveja. Inveja a Cristo, né? Paulo diz. Imitadores, né? Exatamente. E aí está então alguns exemplos. Eu falei da inveja, isso aqui era só para pontuar. Aí o exemplo da ira. Eu coloquei aqui a diferença de temperamento forte. Existem pessoas que são de um temperamento mais proativo. E Deus as fez assim. O apóstolo Pedro era assim. Quando Pedro se converte, isso ele não perdeu. Percebe que Pedro era o que falava pelos cotovelos e de repente, de vez em quando, Jesus passava uma descompostura nele? A reda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim do homem. Não foi o que Jesus falou para ele. Mas ao mesmo tempo, quando ele se converte, percebe no Pentecoste quem é que toma a palavra? Pedro, 3.000 se convertem. Por que ele tomou a palavra? Porque ele era assim. Essa proatividade, alguém que geralmente ele quer fazer diferença. O problema da ira é a maneira como a gente manifesta esse temperamento. A grande questão da ira está relacionada à má utilização de um temperamento assim. Ser proativo, né? Na psicologia, eles inclusive quando fazem a leitura do temperamento, eles avaliam o nível de medo da pessoa e eles avaliam, eles chamam lá o nível de raiva. Mas não é raiva no sentido de que você quer matar alguém, mas essa raiva que se ela for bem equilibrada, ela é positiva. Porque ela te torna alguém proativo. Ela te torna alguém que, por exemplo, vê uma circunstância e quer resolver. Né? Então a gente precisa discernir isso. Agora, existe uma manifestação dessa ira que não glorifica a Deus, ainda que às vezes ela seja manifestada até em nome de Deus. Pessoas que em nome de Deus elas tratam com desumanidade o seu próximo, por causa de um cargo de liderança que possuem, por causa de uma autoridade que receberam, não de Deus muitas vezes, mas dos homens. Claro que de Deus em última instância, porque toda autoridade é o Senhor quem permite que nós tenhamos. Então quer dizer, aí a gente vai ver o lado negativo da questão. Enfim, por alguns exemplos aí, para a gente tratar a questão tratar seriamente com o pecado. Eu coloquei aí o último, a grosseria, que é diferente de franqueza. E a franqueza não é dizer tudo que você pensa, mas dizer tudo que precisa ser dito. Tem gente que fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou franco. Não, você é sem educação. Quem diz tudo o que pensa é sem educação. Quando a gente está ensinando os nossos filhos na infância, a gente diz para eles que nem tudo eles podem dizer. Não é isso? Por que depois que a gente fica adulto, e às vezes depois que vai ficar mais velho, a gente fica mais solto nesse sentido? Porque talvez o fio da educação está ficando para trás. Uma pessoa franca é uma pessoa que ela diz o que precisa ser dito. É uma pessoa que ela sabe o momento de dizer o que precisa ser dito. A Bíblia não diz que a palavra branda desviou. O franco é aquele que diz o que precisa ser dito, mas de uma maneira que edifica. Eu, por exemplo, tenho estou falando porque eu estou falando em parte de mim. Eu tenho muita dificuldade de não manifestar o que eu penso, mas eu tenho tanta convicção daquilo que eu penso que eu não brigo com ninguém. Você pode pensar diferente de mim, não tem problema, porque o seu pensar diferente não me coloca numa posição de risco. Eu não me sinto ameaçado porque alguém pensa diferente. Ai meu Deus, eu tenho que convencer, porque se eu não convencer... Não, ok. Nós somos seres humanos e uma das belezas de nós sermos seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, se chama pessoalidade. O que é a pessoalidade que nós vemos, inclusive, ao próprio Deus? Deus Espírito, Deus Filho, vontade própria.
cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo. E isso é próprio de cada ser humano. E eu glorifico muito a Deus por isso. Ele não fez um bando de robô, mas Ele nos fez únicos. Agora, a maneira como a gente pensa, a gente precisa ponderar quando é que ela contribui para a edificação do outro. Por exemplo, pastor, você tem dificuldade de conversar sobre política? Nenhum. Desde que eu veja que vai produzir algo positivo. Tem muita conversa de política que eu estou fora. Porque a pessoa já está armada. Ela não quer algo que seja edificante para os dois. Eu estou dizendo porque toda conversa minha é assim. Poxa, pode ter algo que ele está dizendo, que ele está trazendo uma realidade que eu ainda não percebi. Deixa eu ouvir aqui atentamente o que o outro tem para dizer. É entender que todos nós temos algo a contribuir. Então, se todos temos algo a contribuir, deixa eu ver o que de repente já tem algo a contribuir comigo. Mas a mesma atitude, muitas vezes eu não encontro, o que eu faço? Não sei lá. Ah, o que você acha? Eu não vou te falar, não. Desculpa, mas... Pastor, quem que você vai votar? Eu fiz isso no ano passado. Nada contra se o pastor tiver manifestado, irmãos. Mas no meu contexto da minha igreja. Quem você vai votar? Não vou falar, não. Sabe por quê? Eu não quero condicionar a minha autoridade no público à autoridade do político, porque eu sei que vai decepcionar você daqui a alguns meses, porque ele é ser humano igual eu e você. A minha autoridade como profeta, ela precisa ser condicionada às Escrituras. Eu não quero que quando você me escutar pregar, você fale assim, não votou naquele, né? Filho das trevas e tal, algo que de repente... Porque, irmãos, a gente sabe que a pluralidade de pensamentos, aqui é um exemplo, Jesus colocou no corpo dos discípulos 2 zelotes e um publicano. O publicano era pró-Roma, o zelote era contra Roma. O zelote era o revolucionário que queria pegar em armas e libertar Israel do Império Romano. O publicano era aquele que ficava trabalhando para o Império Romano para cobrar imposto. Jesus pega os dois e está dizendo para eles o seguinte: isso vem depois. O Evangelho e a minha pessoa está acima disso. É bonito, irmãos, como que Jesus trata essa diversidade. Entendo eu que quanto mais diversidade a igreja tiver, pontuando aqui, viu? Diversidade naquilo que a Bíblia não condena. Tá? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Quanto mais diversidade a igreja tiver nesse sentido, mais bela ela se torna. Então, quer dizer, a franqueza, esse saber lidar com o que se diz. Alguém levantou a mão, irmãos? Fique à vontade, irmão. É que às vezes eu estou no raciocínio, a minha memória tem falhado. Eu prefiro concluir para eu não parar no meio, não lembrar depois que eu vou voltar, tá? Sabe o que é? É que você estava falando aí sobre que é pecado, né? Seriamente um pecado. Você estava falando sobre pessoa que a gente ficar guardando mágoa, sentimento, lembrar das coisas, ficar com sentimento. Eu estava passando aqui e estava lembrando de uma coisa que me aconteceu há algum tempo. Sim. De vez em quando eu lembro que aconteceu. Mas eu não lembro assim, de raiva, nem de coisa não, mas eu começo a chorar. Eu fico chorando porque eu lembro que assim, eu senti que o Espírito de Deus tinha saído de mim, que o Espírito Santo tinha me deixado. E eu falei, eu fico dizendo, meu Deus, quando eu senti que o Espírito Santo me deixou, para mim foi uma coisa mais horrível, eu queria morrer. Aí eu comecei a chorar. Mas não é que eu estou, entendeu? Sim. Chateado com aquilo. E pode te trazer paz. Nem Deus apaga as nossas memórias negativas, inclusive. A Bíblia fala que diante dele, ele está recolhendo todas as nossas lágrimas. O que ele está registrando? As nossas experiências ruins. A grande questão não é a gente esquecer as experiências, mas a gente aprender. É uma bênção, minha irmã, se essas lágrimas vêm aos seus olhos, porque enquanto as suas lágrimas estiverem vindo, você não vai repetir o mesmo comportamento. Eu não esqueço a experiência, eu tento esquecer, eu falo, Deus, eu não quero lembrar dessa experiência, nunca mais, mas sempre eu uso, não sei se é Deus, não sei quem usa outra, para mim falar. Meu conselho, veja essa experiência dessa forma: olha, esse é um lembrete de quem eu não posso ser, do que eu não posso fazer, de onde eu não posso voltar. Eu tenho a minha história, eu fui criado na igreja Betel desde os 3 anos de idade, mas eu considero a minha conversão aos 17 anos. Eu sabia tudo de Jesus, mas que eu realmente tive uma experiência de mudança de vida foi aos 17. E o que a minha leitura e as experiências ruins que eu vivi antes, elas têm um propósito também, ainda que eu não acho, estou dizendo que eu vou dar uma desculpa para elas. Pecado que foi confessado diante de Deus, mas de alguma forma hoje eu consigo usar isso para a glória de Deus. John Piper fala uma das frases que eu acho maravilhosa do John Piper, que na eternidade nós vamos celebrar o maior sofrimento da história da humanidade. Qual que é o cântico da igreja redimida?
Digno é o cordeiro que foi morto. Não fala assim, digno é o cordeiro ressuscitado. Não, digno é o cordeiro que foi morto. Lembra do sofrimento, porque é a lembrança do sofrimento que te faz perceber o tamanho da glória. Olha que bonito. Né? Vamos seguindo então? Aí, para terminar esse bloco, o equilíbrio necessário entre a justiça e o amor. Eu tenho visto um desequilíbrio em muitas pessoas nesse sentido. Dei uma aula domingo passado, eu tenho uma classe lá na igreja, para quem está chegando para a nossa igreja, e a gente recebe pessoas de várias denominações, então é uma espécie de alinhamento de pensamento dentro das Escrituras. Ela chama Princípios da Fé Reformada. E eu dei uma aula sobre o ser de Deus. Eu me lembrei dela na hora que eu estava preparando essa aula. Porque uma das coisas que eu disse lá na aula é que quando a gente estuda o ser de Deus, o que a gente percebe? Deus é tão grande, eu acho isso bonito, viu, gente? Eu, particularmente, quando eu começo a falar de Deus, não, vontade de glorificar e de cantar louvores. Deus é tão grande que nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo a Deus e não vamos chegar ao fim. Como que Deus é conhecido por nós hoje, então? Como que Deus se deu a revelar? Na teologia lá de Lutero, Calvino, os teólogos vão dizer que pelas Escrituras a gente conhece a Deus por meio dos atributos de Deus. Deus ele se revela por meio do atributo, o amor, a justiça e tudo mais. Então, o que acontece? Qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Porque Deus se revela plenamente em cada atributo. Eu não posso fragmentar Deus. Olha, o amor é essa parte aqui, a justiça é essa parte aqui. Olha, eu estou bem demais no amor, eu preciso conhecer um pouco mais da justiça. Porque eu corro o risco de criar uma espécie de idolatria sofisticada. Eu tenho uma compreensão de amor diferente da que a Bíblia tem, e eu adoro a um Deus que não é o Deus das Escrituras. Eu celebro um amor que não é um amor bíblico. Eu fui dar uma palestra para jovens esses dias, e o tema da palestra era uma pergunta: toda forma de amor é justa? Quando fala em amor, a gente tende a pensar que sim, né? Aí eu fui para a Bíblia: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então a Bíblia está dizendo que nem toda forma de amor é justa. Por mais que se atribua alguns comportamentos hoje ao amor, não é um amor segundo as Escrituras. Sabe por quê? Porque o amor segundo as Escrituras ele não defrauda, ele não traz prejuízo, pelo contrário, ele liberta. Entendo, viu, que tem liderança evangélica hoje que tem defraudado pessoas, e isso não é amor. Então nós tratamos aí da necessidade desse equilíbrio: amor e justiça, obediência, graça, disciplina, misericórdia. A gente precisa enxergar isso de maneira equilibrada. Deus nos recebe inteiramente pela graça, mas isso não quer dizer que nós não precisamos conformar a nossa vida em obediência à sua palavra. É bonito, e até falando sobre a santificação, Paulo ele não tem essa intenção, não é aula de teologia que ele dá, ele está pregando para a igreja, mas é tão bonita a solidez e a maneira como ele amarra o ensino. Por exemplo, ele escreve aos Coríntios da seguinte maneira: aos santos que estão em Corinto, chamados para serem santos. O que Paulo está dizendo? Santidade é uma posição. Nós só somos santos se nós estamos em Cristo. O que a gente fizer até de boa obra, se não for em Cristo, é trapo de imundícia, diz a Bíblia. Então só aquilo que está em Cristo é que é santidade. Então a santidade é uma posição, mas ao mesmo tempo ele vai dizer o seguinte: não se arbore agora, né? Não tome essa posição como um título que te torna melhor e que já parece que a conta está paga, e passe a pensar que você não precisa obedecer a nenhuma forma de mandamento segundo as Escrituras, a nenhuma obediência a um padrão bíblico. Não, você é santo porque você está em Cristo, mas você é chamado para ser santo. Ou seja, quando eu compreendi que ela não se refere apenas à salvação. Tem gente que vê a graça como uma garantia para o céu. Fui salvo pela graça, agora eu vou continuar vivendo minha vida desgraçada. Não, irmãos. A graça de Deus, ela nos garante o céu, mas nos faz, de certa forma, viver o céu aqui na terra. Ela nos faz vencer o pecado. Olha que bonito, é a obra da graça. Então há uma coerência no viver, e é disso que Tozer está dizendo, tratando seriamente com o pecado. Segundo voto: não seja dono de coisa alguma. Pastor, como é que eu vou fazer? Eu chegar lá em casa, pegar a escritura da casa, vou trazer para a igreja para doar, vou pegar meu carro. Como é que é essa história? Vamos lá, porque a frase é de impacto. Vamos dar uma olhada em 1 Timóteo 6, verso 7 a 10. Você pode abrir comigo? 1 Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 7 a 10. Eita. 1 Timóteo 6, versos 7 a 10.
Olha o que Paulo vai dizer nessa epístola ao pastor Timóteo. Primeira epístola de Timóteo 6, 7 a 10. Aliás, vou ler um pouquinho mais, vou ler o 6, do 6 ao 10. Ele diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha outra forma de amor ilícita, o amor ao dinheiro. É interessante que aqui a gente vai ver que até mesmo o ensino de Jesus. Eu lembro que nessa minha caminhada de fé, desde os 3 anos da Betel, tem alguns textos que às vezes a gente dá uma assustada quando lê a primeira vez. Por exemplo, daquele homem rico que vai até Jesus, Jesus vira para ele e fala assim: vai e vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. Primeira vez que eu li, eu falei: e agora, o que eu faço? Eu não posso ter nada então. Para ser discípulo de Jesus tem que vender tudo? Não, aquilo foi o que Jesus disse para aquele homem. O que se aplica nessa história para nós? Não é o vai e vende tudo que tens, mas o princípio da mensagem. Aquele homem confiava em si mesmo e na instabilidade das riquezas que ele possuía. Isso aqui é mais para ele. Jesus está dizendo: você acha que você realmente conformou sua vida à lei? Então vai lá e vende, distribui aos pobres. Deixa eu ver se você realmente está vivendo isso que você diz que vive. Não tem jeito. Tem gente que tem aparência de santidade, mas Deus trata com pecado. Deus trata com pecador. E eu acho bonito isso. A Bíblia nos mostra desde o Antigo Testamento que hoje o tratamento de Deus é muito mais com o seu povo do que com os ímpios. O tratamento de Deus com eles vai acontecer ainda principalmente no dia do juízo final. Hoje Deus trata com a igreja. Deus expõe ao seu povo, para que o seu povo seja tratado, para que o seu povo se humilhe, para que o seu povo se quebrante. É interessante isso. A questão não era que ele tinha que vender tudo. E isso está claro porque a passagem que vem na sequência é a passagem de Zaqueu, um capítulo depois. O texto começa dizendo que Zaqueu era publicano. Jesus tinha acabado de contar uma parábola do fariseu do publicano. Ele era maioral dos publicanos, ele era rico. O texto usa essa expressão, e Jesus acabou de ter encontro com esse moço. E o texto ainda diz que ele não podia ver Jesus. E é bonito que a passagem anterior mostra um cego sendo curado por Jesus. Jesus está dizendo: Zaqueu é a maior das impossibilidades humanas, mas como a obra é da graça, eu vou transformar Zaqueu. Jesus, logo depois da conversa, Jesus vira para os discípulos da conversa com o rico e diz assim: ó, com que dificuldade entrará um rico no reino dos céus? É mais fácil passar o camelo pelo buraco com uma agulha. Você lembra disso? Aí os discípulos viram e falam assim: Senhor, então quem é que pode? Eles entenderam a mensagem. Não tem um ser humano que dê conta sozinho. Jesus vira para eles e diz: aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. E ele prova isso no capítulo seguinte. Indo até Zaqueu, indo à sua casa. Que interessante que Zaqueu não dá tudo que ele tem. Zaqueu dá metade. E Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa. Não era a quantidade, mas era o apego do coração. Tem uma frase aí que eu não sei que hora que ela vai aparecer, mas é isso que eu queria dizer, é agora mesmo. Não significa não possuir coisas, mas significa não ser possuído por elas. Não ter o senso de possuí-las. Sabe por que a gente sofre muito mais do que deveria, muitas vezes? Porque a gente tem um senso de possuir. Esse cargo é meu. Esse ministério não. É o meu ministério. Não, irmãos, o ministério é de Deus. Até os dons não são nossos. Os dons são do Espírito. E Ele manifesta os dons em cada um segundo Ele abraça. É o que diz as Escrituras. Não é nosso. Se a gente aprender esse desapego, né? É o OLX da fé, né? Desapego. Se a gente aprender esse desapego, irmãos, a gente vai viver um viver muito mais tranquilo e frutificar muito mais. Deus deu a oportunidade de comprar um carro fino, novo, cheio de luxo e conforto. Louvado seja Deus. É dele. Se Ele tirar amanhã, isso não muda em nada a minha vida. Percebe a diferença? Não é que você não possa ter uma casa própria onde você mora, mas é você entender que na verdade ela não é sua. E por que ela não é sua? Você vai levar isso quando você morrer? Tem alguma coisa disso aqui que você vai levar? Não, irmãos, então nada é nosso. Eu costumo brincar que lá em casa eu sou até o contrário, um pouquinho daquela famoso ditado, né? O pessoal diz que a gente nasce sem roupa, sem cabelo e sem dente, e parte daqui mais ou menos da mesma forma, né?
E eu brinco que lá em casa só é um pouco diferente. Eu nasci com cabelo, eu só vou partir sempre. Eu nasci com muito cabelo. A minha filhinha de 3 meses é cabeluda também. Mas é uma grande verdade, caixão não tem gaveta. Se a gente entendesse isso, olha, eu estou nessa igreja, e eu vou ficar aqui o tempo que Deus quiser, e vou fazer o que Deus quiser, com o que Ele colocar nas minhas mãos. Isso traz uma paz. Eu sou um pastor tão despreocupado com o meu futuro. Eu não preciso fazer política. A igreja presbiteriana, quem coloca a igreja, o pastor é a igreja que elege, mas antes dela eleger, o conselho convida. Tanto que eu não sou eleito ainda. Eu estou no meu 2º ano, provavelmente indo para eleição agora. Geralmente tem mais rotatividade de pastor. E alguns pastores ficam ansiosos. Puxa vida, se eu perder, né? Como é que vai ser de mim? Eu tenho família para criar. Irmãos, até a família que eu tenho, na verdade, é do Senhor. A minha esposa, na verdade, ela é filha dele, que ele me deu para cuidar. Lá no céu não se casam nem se dão em casamento. Lá vai ser a filha do Senhor, e Ele vai perguntar: como é que você cuidou da minha filha? Se a gente tem esse senso de desapego, percebe que a gente vive uma vida bem mais impactante. É isso que o Tozer está querendo trazer para nós. Vocês já perceberam que a imaturidade, ela traz esse egoísmo natural para a vida? Percebe as crianças? Quando elas começam a entender alguma coisa e ganham um presente, por exemplo, o que elas fazem com o presente? Quando chega outra criança: é meu. Senso de posse. Mas à medida que elas amadurecem, o que elas aprendem a fazer? Compartilhar. Não é nosso. Ele está sob minha administração, então eu uso mais, mas é nosso. E é mais ou menos isso que o Tozer está trazendo para nós, a ideia de uma maturidade na fé, que nos leva a viver um viver desapegado. Você quer viver uma vida impactante? Vai para o trabalho, por exemplo, e pensa assim: o meu carro, estão querendo me derrubar. Gente, que eu vejo evangélico dando mau testemunho, preocupado que não estão me perseguindo no trabalho, estão querendo me derrubar. O que é nosso, ninguém tira. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembra lá de Balaão? Quis amaldiçoar o povo de Deus, acabou foi abençoando. Se você perder, porque não era para você ter mais. Deus cumpriu a sua missão lá naquele lugar. Então desapega disso. Ao invés de você brigar para manter o seu cargo lá na empresa, investe a sua energia em glorificar a Deus, em servir as pessoas. Você vai ver como é que seu viver vai ser mais impactante. Dentro de casa a mesma coisa. Casais que vivem disputando, é um puxando para um lado e o outro puxando para o outro. Por quê? Porque se sentem donos. Se desvencilha disso para ver se você não vai inclusive colher frutos na própria família. Tem um livro As Coisas Vêm, as Imagens Vêm à Mente, do Gary Chapman, chamado O Castelo de Cartas. É muito interessante porque ele fala de 13 comportamentos que destroem os melhores casamentos. Cônjuge viciado em drogas, viciado em trabalho, cônjuge agressivo, com agressão verbal, agressão física, agressão sexual. Ele fala sobre esse contexto e o tempo inteiro a frase que ele usa é: você não pode mudar o seu cônjuge, mas você pode mudar você. Isso é uma grande verdade. Qual é o nome do livro mesmo? Castelo de Cartas, do Gary Chapman. Se quiser depois eu anoto para vocês aí, tá? Eu achei esse livro interessante. Essa expressão, eu tenho usado ela milhares de vezes no aconselhamento. Porque meu marido, eu falei: minha irmã, você não pode mudar o seu marido, mas pode mudar você. Talvez tenha algo do seu comportamento, não vou nem dizer que você está errado, mas se você fizer de outra forma, isso vai impactar o seu marido. E vice-versa. Percebe? A gente está o tempo inteiro com o olho no lugar errado. E quando a gente desapega e a gente entende que tudo é para a glória de Deus, é tudo dele. E esse é o desafio do Tozer. A gente manifesta, a gente experimenta esse poder espiritual, esse poder especial de Deus. Ainda sobre o segundo voto, lembro de uma música, só para pontuar aqui nos arrais. Uma das frases que me impactou muito quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu entendo ela como uma oração, foi essa ali. Pode se pular para mim, por favor, já. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Eu aprendi a fazer essa oração. Senhor, me dê aquilo que eu consiga abandonar de imediato. Se for para o Senhor me dar algo que vai ser um Deus na minha vida, não precisa me dar, não. Desafiador, né? Eu queria tanto aquele carro. Deus, o Senhor conhece meu coração. Dependendo do que ele for para mim, representar para mim, não dá, não. Bonito isso, né? Entender a vida dessa forma, que nós estamos aqui de passagem. A nossa glória, na verdade, não é aqui. Ela está reservada para nós. Hoje aqui nós estamos cumprindo uma missão. Nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha.
Tem crente achando que é turista. Já viu como é que é o comportamento do turista? Câmera na mão, registrando tudo que está acontecendo, desfrutando de tudo que está sendo oferecido. Não, nós estamos aqui cumprindo uma missão. Se a gente enxergar isso, a gente se sente menos dono das coisas. E a gente entende que o que vem às nossas mãos, a gente faz conforme a nossa força, não é o que diz Eclesiastes? Então essa é a segunda dica dele para nós. Quando temos a impressão de possuirmos algo, além de sermos pressionados a nos esforçarmos para mantê-lo, acabamos perdendo o senso daquilo que realmente tem valor. Essa é a ideia que o José está trazendo. Quando nós temos a impressão de que algo é nosso, é meu, a gente faz um esforço enorme para manter. E geralmente, quanto mais esforço você faz para manter, mais fácil você perde. É interessante isso. É um mistério do Evangelho. Jesus, inclusive, disse: aquele que quiser ganhar a vida, vai perder. O esforço enorme para ganhar, vai perder. Mas aquele que perdê-lo por minha causa e do Evangelho, esse vai ganhar. Percebe que quanto mais desapego, mais a gente colhe, inclusive. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Porque isso não vai atrapalhar a nossa caminhada. Tem gente que, se receber um degrau para subir, vai se ensoberbecer de tal forma que Deus não vai deixar. Eu olho, por exemplo, para a cultura e como eu desejo que a gente tenha gente na política, que a gente tenha gente graduada dentro de faculdade, gente que vai fazer diferença. Mas sabe por que eu acho que muitas vezes nós não temos? Porque nós não estamos preparados para receber. O ímpio não, ele já está indo lá para o inferno mesmo. Tem gente que, por causa de um degrau que ele sobe, ele já chega na igreja achando que ele é o dono, que ele manda e desmanda. Irmãos, tenho dito lá na Betel, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Até pastor eu sou temporal, e eu tenho me cuidado, inclusive nesse sentido, de investir mais para que eu seja um servo fiel do que apenas um pastor fiel. Porque pastor fiel, quando eu morrer, acabou. Eu não vou pastorear ninguém no céu, é temporal. Agora, servo de Cristo eu vou ser lá também, na eternidade. Então eu tenho que investir mais no servo de Cristo. Se eu for um bom servo de Cristo, eu vou ser um bom pastor. Agora, se eu não for, a minha liderança vai ser um fracasso. Eu posso até ter resultados que enchem os olhos dos homens, mas que não enchem os olhos de Deus.